Bom dia, queridos! Luiz Marcelo na área de novo. Estou aqui com alegria e felicidade. É isso aí, dando esperança a todos os povos. Essa é a parada. Felicidade é algo que a gente escolhe. É uma decisão, não uma condição. Olhar para esse lugar da conexão e da comunhão do espírito com a matéria com o espírito. João traz bastante isso, essa consciência, né? Consciência do renascimento para o espírito, para o mundo espiritual. A vida eterna, né? Não se confundir com a existência. Acabamos de escutar 5 capítulos de João, vamos agora começar a leitura deste livro, o louvor. Como é que é o louvor? O que em oração? É isso, Lúcia Solange? O louvor sagrado? O louvor. Vou descobrir aqui o nome. Rapidinho. Tcharapá, parapá. Louvor liberta. Parapá, parapá. O louvor que liberta, né? O louvor que liberta. E vamos ver o que esse livro nos traz, o que ele vai aprontar aqui conosco. Quantas páginas você viu isso, Sol? Acho que é curtinho. 74 páginas. Ai, Jesus amado! Coisa de criança, hein? Dá para completar um outro livro, né? Não, dá para a gente tirar o pé do acelerador e ler só esse livro para dar um respiro. Esse é o melhor, né? Ao invés da gente forçar. Melhor fazer isso. Não vamos ler mais nada. E talvez ler uma velocidade um pouquinho mais lenta, só. O que você acha? Pode ser. Um pouquinho, não muito. Mas 75 páginas. E é menos, né? Tira o prefácio, tira o final. Deve ter 60 páginas esse livro. Maravilha. Então, 15 páginas por dia. Que maravilha. Vai ser mais comprido João do que o livro. Não é Vanusa? Montoné. Montoné. Deve ser francês esse nome. Introdução. Prison to Price chegou a ocupar o primeiro lugar entre os best-sellers evangélicos nos Estados Unidos. Mas, falando do ponto de vista editorial, o livro não devia ter feito o sucesso que fez na edição em inglês. Houve pouca propaganda, o título, pouco impacto provocou, o autor era quase um desconhecido, e a capa, pouco atraente. Pedimos desculpas aos editores, mas está é apenas uma opinião. Só houve uma coisa para recomendá-lo aos possíveis leitores, o conteúdo. Parece que o fator decisivo foi o fato do livro ajudar as pessoas a resolverem problemas pessoais. Isso trouxe aquela propaganda gratuita que toda editora deseja. Cedo, um grande número de pessoas estava descobrindo o poder que Deus libera quando nós o louvamos em todas as circunstâncias. O autor relata experiências incríveis de como Deus atuou em situações difíceis e até desagradáveis, quando as pessoas foram capazes de dar-lhe graças por elas. Com grande satisfação apresentamos em português Louvor que Liberta. É o livro que recomendamos para todos que desejam obedecer à ordem bíblica, em tudo dai graças. Editora Betânia. Asterisco, asterisco, asterisco. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque está à vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. E Tessalonicenses 5:16-18. 1. Preso. Senti o frio do metal das algemas no braço esquerdo, e ouvi uma voz áspera: somos do FBI. Você está preso. Eu estava sentado no banco de trás do carro, descansando, com o braço para fora da janela. O carro era roubado. Eu tinha desertado do exército. O fato de eu ser desertor não me inquietava muito, mas o de ser preso feriu meu orgulho. Sempre me considerará capaz de fazer tudo o que quisesse e escapar impune. Agora teria de sofrer a humilhação de ir para uma cela de prisão, de entrar na fila para receber a horrível ração de alimento da cadeia, de ter por cama o catre duro, e ficar ali sem nada para fazer, a não ser olhar as paredes e indagar de mim mesmo como pudera ser tão idiota para me meter numa enrascada daquelas.
Eu tinha levado uma vida bem independente desde os 12 anos. Meu pai morrera nessa época, deixando minha mãe com 3 filhos para criar. Meus irmãos tinham 7 e 1 ano. Mamãe começou a lavar roupa para fora, já que a pequena pensão que recebia não dava para nos manter. Ela sempre falava que papai estava no céu e que Deus tomaria conta de nós, mas apesar disso, com toda a energia dos 12 anos, eu me rebelei contra esse Deus que nos tratava daquela forma. Após as aulas, eu entregava jornais até bem tarde da noite. Estava determinado a ter sucesso na vida. Queria tirar o máximo proveito de tudo e de algum modo percebi que acabaria conseguindo. Sentia-me no direito de agarrar tudo que pudesse. Mamãe casou-se novamente e eu fui morar com os amigos de meu pai. Terminei o primeiro ciclo da escola e comecei o segundo, mas não parei de trabalhar. Trabalhava todos os dias após as aulas e durante as férias de verão, o dia todo. Trabalhei como acondicionador de alimentos, despachante, linotipista e até como lenhador. Comecei o curso superior, mas o dinheiro não deu e tive que parar para trabalhar. Dessa vez consegui serviço numa usina de aço. Meu trabalho era parar e esmerilhar aço. Não era muito agradável, mas ajudou-me a conservar a forma física. Estar em boas condições físicas significava estar capacitado para a corrida deste mundo a qual eu não queria perder por nada. Não estava em meus planos entrar para o exército. O que eu realmente desejava era ir para o mar, era engajar-me na marinha mercante, o que, na minha opinião, era o melhor modo de entrar em ação na Segunda Grande Guerra. Para ingressar na marinha, teria que conseguir reclassificação junto às Forças Armadas passando a classe 1. Eu havia conseguido um adiamento do serviço militar, para cursar a faculdade. Antes, porém, que pudesse chegar à marinha, vi-me recrutado pelo exército. Disseram-me que poderia apresentar-me como voluntário para a marinha de guerra, e aceitei. Um estranho incidente, porém, acabou por me afastar dela. Fui reprovado no exame de vista porque li a linha errada. Assim, apesar de todos os meus esforços em contrário, acabei sendo enviado para o campo de treinamento do exército, em Fort McClellan, no Alabama. Senti-me entediado. O treinamento era enfadonho, e querendo mais aventura, apresentei-me como voluntário para o curso de paraquedismo, em Fort Benning, na Geórgia. Tendo um gênio rebelde, enfrentei muitos problemas de adaptação, no relacionamento com os oficiais superiores. Assim sendo, logo fui notado por eles apesar de esforçar-me para passar despercebido. Certa vez, durante um período de exercícios físicos sobre uma camada de serragem, cuspi no chão sem pensar. O sargento viu-me e correu para mim com um olhar carrancudo. Pegue aquilo com a boca e carregue daqui, gritou. Deve estar brincando, pensei. Mas pela expressão de seu rosto, vermelho e furioso, percebi que não estava. Assim, humilhado e revoltado, mas procurando esconder meu ressentimento, peguei a coisa e mais um tanto de serragem, e carreguei dali. Porém, quando chegou a ocasião de saltar de um avião em voo, senti-me compensado por tudo. Aquilo é que era vida. Era o tipo de aventura que eu estivera procurando. Sobrepondo-se ao ronco do motor do avião, ouvimos a ordem: preparar, levantar, alinhar-se, saltar. A força do ar, a princípio, dá a impressão de que se há uma folha solta no meio de um redemoinho. Depois, quando a corda do paraquedas se estica completamente, sente-se um puxão de romper os ossos. A impressão é de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Assim que retoma a consciência das coisas, a pessoa se acha num maravilhoso mundo silencioso. Acima, como um todo, está o gigantesco arco de seda do paraquedas. Foi assim que me tornei paraquedista, e conquistei a honra de usar aquelas brilhantes botas de salto. Entretanto, eu queria ainda mais aventuras e apresentei-me como voluntário para o treinamento de técnico em demolição. Queria entrar em ação na guerra, e quanto mais perto da linha de fogo, melhor, pensava. Após terminar esse treinamento, regressei a Fort Benning para esperar ordens de seguir para a frente de combate. Nesse meio tempo, montei guarda, servi na cozinha, e esperei mais um pouco. Paciência não era o meu forte. Pelo modo como as coisas iam, calculei que ia perder o bom da coisa, e ficar lavando panelas até o fim da guerra. Eu não queria ficar ali à toa, só esperando. Por isso, juntamente com um amigo, resolvi abandonar tudo. Um dia, simplesmente saímos do alojamento, roubamos um carro e partimos. Para o caso de estarmos sendo procurados, abandonamos o carro e roubamos outro, e assim chegamos a Pittsburgh, na Pensilvânia. Ali, nosso dinheiro acabou e resolvemos praticar um assalto. Saí levando uma arma e meu amigo ficou no carro. Tínhamos decidido assaltar uma loja que parecia fácil. Eu planejara arrebentar os cabos telefônicos para que não pudessem chamar a polícia, mas embora empregasse toda a minha força, os cabos não cediam. Senti-me frustrado. O revólver estava no bolso, a caixa registradora estava ali cheia de dinheiro, mas a linha que os ligaria à polícia ainda estava intacta. Eu não queria arranjar mais problemas. Voltei ao carro e contei tudo ao colega. Estávamos assentados no banco de trás do carro, comendo maçã verde, quando o longo braço da lei nos alcançou. Não sabíamos então, mas um alarme a nosso respeito havia sido dado para 6 estados e o FBI estava em nosso encalço. Nossa busca de aventuras tinha terminado em fracasso. Fui enviado à cadeia de Fort Benning, onde eu mesmo estivera de guarda pouco tempo antes. Fui sentenciado a 6 meses de detenção, mas imediatamente comecei uma campanha para ser enviado para o front. Meus colegas de prisão diziam: se você queria ir para a guerra, não devia ter fugido. Insisti em dizer que havia fugido porque ficará entediado de tanto esperar a ordem de ir para o exterior. Finalmente meus pedidos foram atendidos. Colocaram-me numa tropa que devia partir, e sob guarda, fui para Camp Kilmer, em Nova Jersey, onde me conservaram na cadeia, enquanto aguardava o navio que me levaria à Europa. Afinal, já estava a caminho, ou quase. Um dia antes da partida do navio, fui chamado ao escritório do comandante, onde me informaram que eu não iria com o resto do grupo. O FBI quer que você seja enviado a Pittsburgh. Uma vez mais, senti o frio do aço das algemas, e sob guarda armada, voltei a Pittsburgh, onde um juiz de aspecto austero leu as acusações contra mim e depois perguntou: culpado ou inocente? O que você diz? Minha mãe se encontrava ali, e ao ver seus olhos cheios de lágrimas, senti uma ponta de remorso.
Não que eu estivesse arrependido do que fizera, mas eu queria sair dali e começar a viver o mais depressa possível. Culpado Senhor. Eu tinha sido preso em flagrante e prometi a mim mesmo que aquela seria a última vez. Eu iria aprender algumas artimanhas e agiria com cautela, dali por diante. O promotor expôs cuidadosamente meus atos passados, e o juiz perguntou aos oficiais o que eles recomendavam. Recomendamos clemência meritíssimo. O que você quer, soldado? O juiz indagou. Quero voltar ao exército e ir para a guerra, foi tudo o que pude dizer. Condeno a 5 anos de reclusão na penitenciária federal. Aquelas palavras foram como uma paulada na cabeça. Eu tinha 19 anos e estaria com 24 quando saísse da cadeia. Vi minha vida como que se escoando perdida. Sua sentença fica temporariamente suspensa e você volta para o exército. Salvo graças, em menos de 1 hora estava solto, mas antes o promotor me passou um sermão e explicou que se eu deixasse o exército antes de 5 anos, teria que me apresentar em seu escritório. Livre, enfim, voltei a Fort Dix, onde recebi outra paulada. Examinaram meus documentos e me mandaram de volta à cela do quartel para cumprir minha pena de 6 meses por deserção. A esta altura eu queria ir para a guerra ou seria capaz de explodir. Só pensava numa coisa. Novamente comecei a batalhar para ser enviado para o exterior. Amolei tanto o comando que finalmente, depois de cumprir 4 meses de minha pena, fui solto. Pouco depois, estava a caminho da Europa, atravessando o Atlântico a bordo do Mauretania. Mauretania. No porão do navio, 6 camadas de beliche se sobrepunham, e eu tive a sorte de pegar um beliche superior. Desse modo, não recebia o chuveiro de vômitos que os de baixo frequentemente recebiam. Não que eu me importasse muito com aquilo. Estava encantado por estar a caminho e não perdi tempo. Estava disposto a tirar o máximo da guerra, tanto em diversão quanto em lucro material. Tinha adquirido, durante o período de prisão, uma certa habilidade com baralho e agora. Aquilo vinha bem a calhar. Durante a travessia, todas as horas do dia e da noite eram gastos nessa ocupação altamente rendosa. Consegui acumular uma boa quantia, e durante aqueles dias, a única coisa que me fez lembrar das circunstâncias em que nos achávamos foi um breve encontro com um submarino inimigo que tentou nos torpedear, mas errou. Ao chegar à Inglaterra, embarcamos em trens que nos conduziram até a costa do Mar da Mancha. Ali tomamos botes e penetramos as águas revoltas do canal. Chovia muito, e ao nos aproximarmos do território francês tivemos que pular na água, que nos dava pela cintura, e vadear até a praia. Uma vez em terra, fizemos uma fila todos ensopados para receber nossas rações de alimento. Dali corremos para outro trem que nos levou em direção ao leste. Atravessamos a França sem paradas, depois passamos para caminhões que nos levaram à Bélgica. Chegamos ali bem a tempo de participar da Batalha de Bulge, com a 82ª Divisão de Paraquedistas. No primeiro dia de combate, o oficial comandante viu meus documentos, notou minha classificação de especialista em demolição, e mandou-me fazer pequenas bombas usando plásticos explosivos que estavam amontoados numa pilha de mais ou menos 1 metro de altura. Sentei-me numa tora e comecei a trabalhar. Outro soldado juntou-se a mim. Disse-me que já estava naquela unidade há muitos meses. Enquanto ele relatava suas experiências na 82ª Divisão, olhei para o campo à nossa frente e vi balaços inimigos explodindo, e chegando cada vez mais perto do lugar onde nos achávamos. Com o canto do olho, eu observava o outro soldado, indagando a mim mesmo quando ele daria sinal para procurarmos cobertura. Ele já tinha muita experiência, e eu era apenas um substituto, ainda bem novo ali, e não queria demonstrar covardia. As explosões chegavam mais e mais perto, e meu medo aumentou. Se um daqueles disparos acertasse perto de nós, o lugar onde estava a pilha de bombas certamente se transformaria numa gigantesca cratera. O soldado permaneceu sentado, não dando a mínima importância à artilharia. Eu queria desesperadamente procurar refúgio, mas não desejava mostrar sinais de medo. Por fim, as explosões estavam para além de nós. Não nos haviam acertado. Dias depois descobri por que aquele soldado tinha ficado tão calmo. Estávamos caminhando por uma floresta que sabíamos estar muito minada. Eu estava examinando o caminho cuidadosamente procurando indícios de minas, mas o outro não prestava a menor atenção aonde pisava. Finalmente eu disse, porque você não está prestando atenção ao caminho? Eu quero pisar numa mina, disse. Estou farto dessa confusão toda. Quero morrer. Daquele momento em diante procurei conservar-me o mais distante dele possível. Já no fim da guerra fui com o 58º Regimento para Frankfurt, na Alemanha, para servir na guarda do Gau, Dwight Eisenhower. Gostaria de ter visto mais ação, mas participar dos espólios da guerra não foi nada mal. Morávamos em apartamentos luxuosos, que haviam pertencido aos altos oficiais alemães. Ainda estava a cata de aventuras, e certa vez consegui quase mais do que queria. Tínhamos embarcado em aviões para um salto de paraquedas. Era um treino de rotina, mas tínhamos sido avisados que a atriz de cinema, Marlene Dietrich, estaria em terra apreciando o salto. Todos nós esperávamos cair perto de onde ela se encontraria. Logo que saltei do avião, comecei a olhar para baixo para ver se descobria a moça das pernas bonitas. De repente percebi que havia algo errado. Ouvi gritos horríveis ao meu redor, e acima de minha cabeça, o ronco de um avião. Centenas de paraquedistas estavam no ar. O motor de um dos aviões havia parado, e esse mergulhava para o solo, passando bem no meio de nós. Alguns paraquedas foram cortados e os homens se precipitavam para o chão. Caíam perto de onde se encontrava Marlene Dietrich. Meu paraquedas, porém, ficou intacto, e quando cheguei em terra vi muitos mortos ao redor, e o avião que explodia entre chamas. Em Frankfurt tínhamos muitas horas de folga. No meu modo de ver, divertimento significava muita bebida. Às vezes eu bebia até ficar fora de mim, e depois os outros soldados me contavam as coisas que tinha feito. Certa feita, num bonde, havia me deitado no piso e desafiara a todos a que ousassem passar sobre mim. Os soldados riram a valer, e acharam um incidente divertidíssimo. Nunca me ocorreu que aquele comportamento prejudicava muito a boa imagem do exército americano de ocupação.
Descobri que o mercado negro era uma fonte de renda ainda melhor e mais segura que o jogo. Comprei maços de cigarro dos outros soldados, a $10. Enchi deles uma maleta e fui para a zona do mercado negro, onde os vendia a $100 cada. Aquele lugar frequentemente era palco de roubos, brigas e assassinatos, mas eu não me importava. Conservava sempre uma das mãos dentro do bolso, um revólver calibre 45 carregado e engatilhado. Em pouco tempo tinha grande quantidade de notas de $10 no papel moeda especial usado pelos soldados. O problema era arranjar um modo de transferir aquele dinheiro para os Estados Unidos. Um controle rigoroso permitia a cada soldado enviar apenas a quantia referente ao seu salário. Durante várias noites, fiquei acordado tentando descobrir um modo de ludibriar a fiscalização. Na agência do correio, vi os homens entregarem seu salário mensal para ser transformado em ordem de pagamento. Cada soldado tinha que apresentar um cartão, no qual estava registrada a quantia exata por ele recebida. Depois vi um homem que estava com um grande número deles. Era do escritório de uma companhia, e estava adquirindo as ordens para toda a companhia. De repente compreendi que tudo o que eu precisava era uma boa quantidade daqueles cartões. Procurei o encarregado da unidade de finanças, falei, e ele se dispôs a fornecer-me os cartões ao preço de $5 cada. Fechei o negócio. Tornei-me responsável por uma companhia, a minha própria companhia. Com o dinheiro e os cartões, fui ao correio e consegui as ordens de pagamento sem encontrar o mínimo obstáculo. Feito isto, descobri novos meios de ganhar papel moeda. Vim a saber que soldados vindos de Berlim davam $1.000 em papel moeda por $100 em ordem de pagamento. Alegremente, eu lhes fazia esse favor, e depois só tinha que transformar os 900 em ordem de pagamento. Estava a caminho de me tornar muito rico. O exército decidiu mandar alguns soldados para universidades da Europa. Fiz o exame e fui classificado. Enviaram-me para a Universidade de Bristol, na Inglaterra. Os cursos que fiz eram muito menos importantes do que o fato de que estávamos rodeados de moças que falavam inglês. Logo fiquei conhecendo uma loura bonita chamada Sadie. Ela era muito alegre e extrovertida, e eu me apaixonei por ela. Dentro de 2 meses estávamos casados e passamos 30 dias juntos felizes, antes que eu fosse mandado de volta à Alemanha. Sadie ficou na Inglaterra com outras jovens esposas de guerra, esperando o dia de vir para os Estados Unidos. Cheguei ao meu país quase 6 meses antes de minha esposa, e fiquei aguardando ansioso que ela viesse e juntasse a mim. Recebi o esperado documento de baixa do exército. Livre, enfim, não tinha o mínimo desejo de me ver dentro de um quartel mais. Tinha muito dinheiro, e a vida pela frente parecia-me promissora. Havia o problema de converter as ordens de pagamento, que lotavam minha maleta, em notas verdadeiras. Não poderia absolutamente ir ao correio de minha cidadezinha, na Pensilvânia, e derramar tudo no balcão. Finalmente encontrei a solução. Comecei a enviar as ordens a uma agência do correio em Nova York. Pouco depois o dinheiro começou a chegar. Meus atritos com a lei haviam me ensinado que a melhor coisa a fazer era entrar numa profissão em que aprendesse a circundar, com segurança, todos os possíveis problemas. Eu sempre quisera ser advogado, e assim comecei a dar os passos necessários para entrar na Escola de Direito de Pittsburgh. 2. Liberto. Minha avó era uma velhinha muito amável e eu gostava muito de meu avô, mas uma visita a eles era algo desagradável que eu procurava evitar tanto quanto possível. Vovó sempre achava um jeito de falar sobre Deus. Tudo está bem, eu dizia. Não se preocupe comigo. Mas ela insistia. Você precisa entregar sua vida a Cristo, Merlin. Na verdade, esse assunto me incomodava mais do que eu queria admitir. Não desejava ofender vovó, mas não tinha tempo para perder com religião. Mal tinha começado a viver. Num domingo à noite, pouco depois que regressei da Alemanha, fui visitar meus avós. Logo percebi que cometeram um erro. Eles estavam se preparando para ir à igreja. Venha conosco, Merlin, disse vovó. Há tanto tempo que não vemos você. Gostaria que você viesse conosco. Remexi na cadeira. Como poderia sair dessa sem ser indelicado? Gostaria de ir, disse afinal, mas uns amigos já me pediram para vir me apanhar aqui. Vovó ficou meio desapontada, e logo que pude fui ao telefone e comecei a telefonar a todo mundo que eu conhecia. Para minha decepção, não achei ninguém que estivesse livre aquela noite e que pudesse ir me apanhar. A hora do culto se aproximava, e eu não podia simplesmente dizer aos meus avós, não quero ir. Quando chegou a hora, não tive outro jeito. Fui com eles. O culto era numa espécie de celeiro, mas todos pareciam estar muito alegres. Coitados, pensei, não conhecem nada da vida do mundo lá fora, ou então não desperdiçariam a noite aqui nesse celeiro. Começaram a cantar e eu peguei um inário para seguir a letra. Queria pelo menos dar a impressão de que me ajustava ao ambiente. De repente, ouvi uma voz falando bem no meu ouvido. O quê? O que você disse? Virei para trás, mas não vi ninguém atrás de mim. Outra vez aquela voz. Hoje você tem que fazer sua decisão por mim. Se não fizer, será muito tarde. Balancei a cabeça e disse automaticamente. Por quê? Por que será? Será que eu estava perdendo o juízo? Mas a voz era real. Era Deus falando e ele me conhecia. Como num clarão súbito, eu entendi. Por que não percebera isso antes? Deus existia. Ele era a solução de tudo. Nele estava tudo o que eu estivera procurando. Sim, Senhor. Ouvi-me murmurar. Eu farei. Farei o que tu quiseres. O culto prosseguia normalmente, mas eu me encontrava em outro mundo. Podia ser loucura, mas agora eu conhecia Deus. Ao meu lado, vovô estava imerso em seus pensamentos. Mais tarde ele me contou que também estava batalhando com Deus. Há muitos anos que ele tinha o vício de fumar e de mascar fumo. Há 40 anos fazia aquilo e já estava bem viciado. Muitas vezes tentou deixar, mas tinha sido acometido de violentas dores de cabeça, e pouco depois voltava ao vício, e começava a fumar e a mascar mais que nunca. Naquele momento estava sentado perto de mim tomando também uma decisão.
Senhor, se tu salvares o Merlin, eu desisto de fumar e mascar fumo, mesmo que isso me mate. Não era de admirar, pois, que vovô quase desmaiasse quando eu fui à frente para tornar pública a decisão que fizera durante o cântico do hino. Anos mais tarde, eu estava junto ao seu leito de morte. Ele me olhou e sorriu. Merlin, disse e cumpri a minha promessa. Naquele domingo à noite, eu quase não aguentava esperar chegar em casa para ler a Bíblia. Queria conhecer a Deus e li, avidamente, páginas e mais páginas das Escrituras. Senti uma intensa vibração interior. Aquilo era muito melhor do que saltar de paraquedas. Aquele dia, Deus alcançou as profundezas do meu ser e me transformou em uma nova criatura. Parecia que eu estava de pé no umbral de um recinto cheio de aventuras emocionantes das quais eu não podia nem ter uma ideia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo. O Deus que separou as águas do Mar Vermelho e falou do meio da sarça ardente, e mandou seu filho para morrer numa cruz era meu pai também. De repente, compreendi algo que o meu pai terreno tinha tentado ensinar-me. Ele caíra de cama pela primeira vez em sua vida quando tinha 36 anos. 3 dias depois seu coração parou. O médico deu-lhe uma injeção e o coração voltou a bater. Meu pai abriu os olhos e disse, não vai ser necessário, doutor. Eu vou partir agora. Ergueu-se na cama e olhou ao redor com um brilho radiante no rosto. Vamos parar aqui. Olha, disse, eles estão aqui para me levar. Com isso ele deitou-se de novo e partiu. Ei! A gente devia ter parado no primeiro capítulo ali, né? 15 páginas, é o que eu tinha programado. Mas tudo bem, a gente avançou um pouquinho. Amanhã a gente relê esse segundo capítulo. Que doideira, hein? Olha a história desse cara. Ele começa falando sobre as transgressões dele. As transgressões, elas podem ser sutis ou densas. São transgressões. E sempre nessa busca, né, de sentir a vida, da inquietude, desse lugar da inquietude. Um pouco de Jonas também aí. Da vida tá levando ele para um lugar, ele está querendo ir para o outro. Em desajuste, né? Desajustado. E transgredindo o tempo todo. Interessante. Interessante. Essa passagem dele com os avós, eu acho que foi muito, não sei se ele vai voltar, mas muito rápido, assim, poderia, acho que ter mais detalhe de como se deu isso, né? Mas o fato é que ele foi tocado pelo Espírito Santo e começa agora uma nova jornada. Aí que ele vai estar descrevendo para a gente. Considerações finais? Nem todos têm a sorte de ser tocados desse jeito. Eu acho que todos têm. Nem todos percebem, Joyce. Isso são as sincronicidades de Jung, né? Falando sobre Jung. Que estão aí acontecendo. O tempo todo. Eu contei ontem uma história que ela é meio conhecida das pessoas, né? Mas acho que deixa aqui como uma reflexão, né? Então, tem uma história que começou a chover numa cidade e a guarda civil, os bombeiros começaram a retirar as pessoas das casas, dizendo que viria uma chuva forte e que era muito provável que alagasse todas as casas, etc. E bateram numa porta, atendeu o senhor. Eles deram o recado e esse senhor disse: hoje de manhã eu levantei e orei. E só existe um que pode me salvar. E aqui eu permanecerei, porque a minha fé é inabalável. Eu não irei sair da minha casa. E ficou lá na casa. Chuva veio, começou a subir. Ele pegou ele e a família toda, subiu para o telhado. E lá no telhado passou um bote com outro bombeiro. Olha,
Eu estou vindo resgatar as pessoas que ficaram nas casas, etc. E o homem já quase enfurecido disse: sua fé é muito fraca. Eu permanecerei na minha casa, porque eu tenho o Senhor dentro de mim. Eu orei hoje para ele de manhã e ele é o único que salva. Não teve nada, cara. O cara entrou no barco, o cara seguiu o rumo dele, o bombeiro. E a água subindo, de repente veio um helicóptero e jogou uma corda e disse: olha, está vindo uma tromba d'água. O senhor precisa sair daí, senão o senhor vai morrer, você e sua família. Suba nessa corda para que a gente possa tirar você daí. E o homem falou: saia daqui, Satanás, porque você foi enviado pelo demo. Sua fé é nula. E eu não quero nenhum contato com vocês. E ficou ali no telhado. Tromba d'água veio, tromba d'água levou ele e a família toda, e todos vieram a falecer. Chegado no reino dos céus, esse senhor foi recebido por São Pedro, né? Foi recebido por São Pedro. E ao chegar, perguntou a São Pedro: o que aconteceu? Perguntou para São Pedro: por que eu estou aqui? Eu orei a Deus, por que eu não fui salvo numa incompreensão? Vocês me deixaram morrer. E aí São Pedro disse para ele: querido, deixa eu dizer uma coisa, eu enviei um bombeiro para você, enviei um bote, enviei um helicóptero para você, você não quis pegar nenhum deles. E nós somos os culpados desse lugar. Percebe a fé cega? Esse lugar que é translocado completamente, né? Então, tá aí, né? Precisa estar atento aos sinais. É verdade, eu fui tocado de forma mais inesperada, mas no momento certo. É isso. Então, está o tempo todo acontecendo. Nós precisamos estar atentos a isso, né? E compreendendo a fluidez das coisas, entende? Quando tem amargura dentro da gente, sabe? Desajustes, insatisfações, essas energias desqualificadas, né? Esse é um sinal, entende? De que, cara, né? Eu preciso me livrar desse lugar, preciso estar leve, preciso estar solto, né? O lugar mais claro de perceber isso que eu estou dizendo é quando a gente recebe repreensão, porque as pessoas não gostam de ser repreendidas, né? Os seres humanos não são, eles não gostam de receber coisas, né? Em geral, se sentem muito mal em receber, seja presente, seja repreensão. Não estão abertos para esse lugar. Você recebe um presente, um elogio, você automaticamente elogia o outro. Nossa, como você está bonito. Ah, você também. Não consegue falar assim, recebo, entende? Nossa, que legal, que bom. Gratidão, viu? Não, não consegue. Ou receber uma repreensão e dizer gratidão, que você está me trazendo o seu olhar sobre mim mesmo. Leve, livre, solto, tranquilo, sem amarras. Com inteligência emocional, né? Esse é o lugar. Algo mais, queridos? Vamos seguir a nossa existência? Hoje, graças a Deus, é dia de acupuntura. Você tem que malhar antes. Tem um treino aí. Mais alguma coisa? Não? Banusa, Juramar? Algo mais?
Silêncio é uma prece? Se o silêncio é uma prece, sigamos os nossos caminhos, certo? Plane 4.1 hoje à noite. Se não está inscrito, se inscreva. Use a Solange aí, ó. Bate um papinho com ela, tá? Você pode estar com a gente à noite na mentoria da noite, tá? Beijo, 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 beijo. Fomos!